Paz, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar então nosso estudo de Apocalipse. Tá? O primeiro tema do nosso estudo vai ser um livro muito especial. Esta primeira aula de Apocalipse nós vamos dividir ela em duas aulas, tá bom? Então, a parte 1 e a parte 2, para nós estudarmos o primeiro capítulo do livro, que é o capítulo 1, tá bom? Sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem bem os estudos. Os estudos são bem elaborados, são bem baseados na palavra, tá? Qualquer dúvida, coloquem no site da IBD, lá na sala www.iave.com.br/IBD. Ali você tem todo o espaço para perguntar, para sugerir algo, em questão de estudos, a questão da palavra. É um local de nós compartilharmos conhecimento, tá bom? E ali nós vamos estar tirando as dúvidas também. Tá? Então vamos iniciar a nossa primeira aula, Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Bom, eu quero começar essa aula fazendo a seguinte pergunta: por que nós devemos estudar e compreender o livro do Apocalipse? Eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo, mas essa pergunta é extremamente importante para nós hoje. Por que o livro do Apocalipse é tão comentado? E por que nós devemos estudar e compreender esse livro? Será que é para simplesmente satisfazer a curiosidade? Ou tem algo mais profundo nisso? Por que o livro do Apocalipse tem que nos acompanhar em toda a nossa trajetória cristã? Tá bom? É isso que eu quero responder para vocês agora. Bom, o livro do Apocalipse ele narra o fim da história da humanidade, deixando claro que existe apenas duas alternativas para o ser humano. Então, a primeira alternativa que o ser humano tem está lá em Marcos 16,16, palavras de Jesus que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá bom? Então essas são as alternativas que o homem tem. Ou crer em Jesus e é salvo, ou rejeita a Jesus e é condenado. Tá bom? É isso que diz Marcos 16,16. Eu estou baseando aqui para nós conseguirmos introduzir o Apocalipse e responder aquela pergunta, tá bom? Então, quem quer for batizado e quem não crer. Existem pessoas que creem, tem pessoas que não creem. Tem pessoas que aceitam a Cristo e tem pessoas que não aceitam a Cristo, tá bom? E quem crer terá uma redenção plenamente consumada, redenção essa conquistada por Cristo na cruz, tá bom? E quem não crer, tem também uma outra sentença, a palavra de Deus também declara, que é a segunda morte. Aliás, o Senhor Jesus disse que nós não devemos temer a primeira morte, mas a segunda. Tá? Então, o conselho de Jesus para nós é que nós venhamos a aceitá-lo. Tá? É o melhor caminho que o homem pode ter na sua trajetória, é aceitar a Cristo. O caminho do homem para o sucesso, para a vida eterna, só é através de Jesus Cristo. Tá bom? Então, esta é a primeira verdade que nós devemos conhecer, tá bom? Eu creio que a maioria que está me assistindo aí já aceitou, já escolheu a primeira opção aqui, tá bom? De ser redimido pelo sangue do Cordeiro, que é aceitar a Cristo, tá bom? E ser salvo. Então, Mateus 10:28 diz assim: e não temais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É isso que Jesus disse a respeito dessas duas sentenças que eu estou citando, tá bom? Jesus deu um conselho para nós não temermos a essa vida simplesmente, seja pelas doenças, seja por essa pandemia, seja por diversos fatores que nos acomete durante a vida. Não é isso que deve nos fazer temer, mas Jesus disse que o nosso temor deve estar naquilo que pode matar o nosso espírito, nossa alma, porque são coisas eternas. Então, se tem fatores na sua vida que está afetando a sua eternidade, está afetando a sua alma, o seu espírito, as coisas que são espirituais, isso você deve tomar muito mais cuidado do que as coisas dessa terra. Amém? Então, a partir daí, já podemos ver a importância de conhecermos o livro. De imediato, com essas duas realidades, nós já vemos a importância de conhecer o livro. Porque o livro do Apocalipse, ele vai descrever o final de todas as coisas. Aqueles que aceitaram a Cristo, o Apocalipse vai revelar
que para nós, aqueles que tiverem sucesso na sua trajetória, vão receber uma coroa. Aqueles que rejeitarem a Cristo terão uma sentença, que é o inferno. O Apocalipse ele não esconde nada. E a sentença para as duas situações está no livro do Apocalipse. Tá? Então, para nós que aceitamos a Cristo e optamos por servir a Deus, é muito prazeroso saber que o livro do Apocalipse descreve que nós iremos herdar os céus, que nós vamos herdar coisas grandes, que nós vamos estar na presença do Cordeiro. As descrições do céu, para nós que somos salvos, é prazeroso. Tá? E para aqueles que não querem a Cristo, também o livro do Apocalipse ele tem que ser estudado por essas pessoas para que elas vejam o perigo que elas estão correndo quando elas rejeitam o nosso Deus. Amém? Então todo cristão deve conhecer o início e o fim da jornada cristã, confirmando o que eu falei agora. E o livro do Apocalipse nos revela isso. Então, eu tenho que saber como é o meu início, o que me espera e quando eu conseguir vencer essa minha trajetória, o que me espera no final dela. Tá bom? E o livro do Apocalipse revela isso. Amém? Então, todo cristão tem um início, e após esse início, que é descendo as águas do batismo, ele inicia-se uma jornada com Cristo. Essas jornadas têm diversas coisas no meio, tá? Diversos problemas, aflições, que é normal acontecer, mas no final dessa jornada cristã tem um fim. E esse fim é o que nós devemos ter em mente muitas vezes. O que me espera no fim da minha jornada depende de como eu andar por essa jornada, tá bom? Então, o início da nossa jornada cristã se resume ali quando Jesus fala em Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você quer a Cristo, tome a sua cruz e o siga. É a Ele que nós devemos seguir, e não ao contrário. Amém? Esse é o início da jornada cristã. Nós aceitamos a Cristo e seguimos a Ele. Amém? Durante essa jornada, João 16:33 nos afirma que, o Evangelho de João nos afirma que durante a nossa trajetória, nossa jornada, nós vamos encontrar aflições, tá bom? E no final da nossa jornada, nós vamos encontrar a vitória. É isso que o Apocalipse 2:7, por um exemplo, vai nos informar. Tá? Apocalipse 2:7, uma das cartas das igrejas, e aquele que vencer. Então nós vamos encontrar muito isso no Apocalipse. Ao que vencer, vitória. Ao que vencer, vitória. Tá bom? Isso que Cristo nos revela e aguarda, e guarda para aqueles que vencem a jornada cristã. Tá? A jornada cristã é vencida, e nós vamos ver aqui durante os nossos estudos, através do Espírito Santo. Nós não temos forças para vencer essa jornada cristã, se não ser através do Espírito Santo. Tá bom? E durante essa jornada, nós vamos nos santificando, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação não existe vitória no fim dessa jornada. A vitória que eu escrevi aqui é por causa da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Tá bom? Então, nós podemos afirmar 3 coisas quando eu coloquei esse ciclo aí. Primeiro, vale a pena seguir a Cristo. Segundo, nós temos total condição de vencer os desafios e as aflições. E terceiro, eu tenho uma certeza de uma herança eterna. Olhe como fica mais fácil você andar numa jornada cristã. Olhe como fica mais fácil, conhecendo essa realidade, você andar com Cristo. Porque os problemas vêm, mas eu tenho em mente a vitória no fim da minha jornada. Amém? Então, a gente responde a nossa primeira pergunta. Nós devemos estudar o livro do Apocalipse e compreendê-lo para que nós venhamos a conhecer muitas vezes o porquê que a minha jornada cristã eu encontro percalços, e mais principalmente o que me aguarda no final dela, que é a vitória. Amém? Bom, temos uma segunda pergunta aí. Por que o Apocalipse é de difícil compreensão? Eu acho que você já ouviu isso, não só de mim agora, mas de várias pessoas. Por que é difícil compreender e entender o livro do Apocalipse? Será que é difícil mesmo? Ou falta para nós alguns elementos que façam com que isso fique mais fácil? Será que o livro do Apocalipse é extremamente complicado?
Bom, nós vamos ver durante os estudos aqui que o livro do Apocalipse, se você pegar os 66 livros da Bíblia, você pode até dizer que o livro do Apocalipse é o mais complicado de entendê-lo, tá? Mas a doutrina do Apocalipse, ela não é confusa. A doutrina do Apocalipse, nós vamos ver aqui, ela é muito clara, tá? O que faz com que o livro se torne um pouco difícil de compreender é porque em alguns aspectos teológicos o livro do Apocalipse ele não é claro. Então nós vamos ter aulas específicas em relação a isso, que nós vamos encontrar escolas de interpretação teológica ou linhas teológicas dentro do Apocalipse, onde vários estudiosos têm que adotar uma visão, uma linha de raciocínio, um caminho para estudar o Apocalipse. Mas a doutrina dele, ela é clara, tá bom? E em todas essas escolas de interpretação teológica, ela tem a mesma doutrina, tá bom? Bom, mas isso nós vamos ver em aulas específicas, especificamente na aula 10. Essa é a primeira, na aula 10 nós vamos falar sobre as linhas teológicas, tá bom? Então, vamos com calma, não colocar a carroça na frente dos bois, amém? Vamos responder então essa segunda pergunta. Bom, esse questionamento foi feito a Jesus certa vez por seus discípulos. Você encontra isso lá em Mateus 13, de 10 a 17. Amém? Diz assim, essa sessão. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não o ouviram. O que Jesus está falando aqui em Mateus 13, 10 a 17? Bom, os discípulos achavam que em certo momento a pregação do Messias era um pouco confusa, era um pouco complicada, porque Jesus falava muito por parábolas, e às vezes exigia dos discípulos um momento de muita oração, jejum, para que eles pudessem compreender. Então as pessoas que não queriam comprometimento com a palavra, elas tinham dificuldade em entender o que Jesus dizia. E o profeta Isaías, que Jesus cita aqui, fala que esse povo, por estar tão endurecido e por não deixar que a presença de Deus invadisse o coração deles, não compreendia o que Jesus falava. Porque Jesus falava de coisas espirituais e às vezes as pessoas olhavam somente de maneira natural, carnal, com os olhos dessa terra. E as palavras de Jesus muitas vezes exigiam uma visão espiritual. E uma visão espiritual você não consegue se não ser através de oração, de relacionamento com Deus, muitas vezes de jejum, muitas vezes de um passo mais na nossa jornada cristã. Tá? E o livro do Apocalipse não é diferente. Tem muitas coisas aqui no Apocalipse que nós vamos questionar da mesma forma como os discípulos questionaram Jesus aqui nessa sessão. Às vezes nós vamos encontrar muitas comparações, muitas analogias, muitas coisas que vai exigir que nós venhamos a conhecer um pouco mais profundo as coisas do Antigo Testamento, para que nós compreendamos o livro do Apocalipse. Mas principalmente nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque muitas coisas do Apocalipse se discernem espiritualmente. Amém? Então, desse modo, nós podemos afirmar que para compreendermos com profundidade a palavra de Deus, eu coloquei esses elementos aqui que eu preciso que vocês peguem e tratem ele com carinho no coração de vocês. Porque eu sei que durante o tempo, durante as aulas, bate um pouco do desânimo, do cansaço.
E às vezes nós vamos relaxando em relação ao estudo, tá? Mas o que Deus quer de nós? Comprometimento, intimidade, desejo, vontade, decisão e perseverança. Se nós prestarmos atenção nesses itens, nós vamos ter sucesso no nosso estudo. Amém? Infelizmente, muitas pessoas, pelo livre-arbítrio, escolhem não agregar essas características e desse modo não conseguem entender os mistérios de Deus. Você encontra em João 7, de 44 a 49, a seguinte palavra, os seguintes versos. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que não os trouxeste? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Olha que palavra dura que os fariseus falavam em relação ao mestre. Tá? Muitas vezes, queridos, o mundo não entende o que o Senhor está falando. Muitas vezes o mundo não entende o comportamento da igreja. Pode ser até nessa pandemia. Um comportamento de oração, um comportamento muitas vezes de serenidade, de calma. E às vezes as pessoas blasfemam contra a igreja porque não tem intimidade com Deus e não conhece a palavra dele. Tá? Muitas vezes o Apocalipse vai ser visto sim pelo mundo, como um livro fantasioso, um livro mentiroso, um livro um pouco fora da realidade. Mas não é verdade. Esse livro ele é a palavra de Deus. E tudo o que está escrito nele vai acontecer. Em certa ocasião, diante do discurso duro de Jesus, a multidão se foi, pois não tinha o discernimento necessário para a compreensão da palavra. Também uma passagem muito famosa aqui dos evangelhos, quando Jesus ele começa a pregar a palavra e tinha muitas pessoas ali para ouvir a palavra, e a Bíblia começa a falar que elas vão indo embora e sobra apenas os 12 apóstolos olhando para Jesus ali. Porque a palavra de Jesus talvez não tivesse sido muito agradável de se ouvir, mas era necessária de ser pregada. Amém? Então o livro do Apocalipse funciona dessa forma. Aqueles que se aprofundam na leitura bíblica têm sede em conhecer a verdade. O Espírito Santo ele dá a compreensão completa para a compreensão da palavra. Mas aqueles que não querem vão ficar travados com simbologias, alegorias e paralelismo e outras figuras de linguagem que requerem interpretação. Amém? Então todo esse trecho que eu coloquei resume, tá? Tanto as pessoas do mundo que vão blasfemar contra a igreja porque não querem intimidade com Deus e não conhecem a sua palavra, e muitas vezes o Apocalipse vai nos fazer tratar coisas que às vezes vai doer em nosso coração. O Apocalipse vai trazer realidades para nós que nós vamos parar para pensar, para nós mudarmos algumas coisas nas nossas vidas, para que nós consigamos vitória no fim da nossa jornada cristã. E o comportamento que Jesus espera de nós quando vier a repreensão muitas vezes, não é que nem essa multidão que foi embora porque achou a palavra muito dura. Quando você encontrar uma palavra dura, você está lendo ou vê uma pregação, alguma coisa que te incomode, não vai embora. Analise aquilo porque é Deus falando com você. Amém? Bom, no livro do Apocalipse aqui, como eu coloquei aqui na última parte, nós vamos encontrar muitas simbologias, alegorias e paralelismo. E talvez essas coisas fiquem complicadas quando nós lemos e faz com que nós desistamos de estudar. Mas simbologias, alegoria e paralelismo não é complicado. Só nós devemos ter uma base para quando nós encontrarmos, identificamos, opa, é uma simbologia, opa, isso aqui é uma alegoria, opa, isso aqui é um paralelismo. Então eu vou explicar para vocês o que é uma simbologia, uma alegoria e um paralelismo, para que quando você estudar o Apocalipse você lembre e não ache tão complicado mais tratar a simbologia, a alegoria e o paralelismo, tá bom? Bom, o que é um simbolismo? Consiste no uso de figuras que, quanto à natureza, nada têm em comum com o objeto por ela representado, mas que em alguns aspectos transmitem verdades quanto ao mesmo. Por exemplo, você vai encontrar em Apocalipse castiçal, estrelas e águas. Se nós formos trazer para a nossa realidade,
Quando João escreve castiçal, ele está se referindo à igreja. Quando João escreve estrelas, ele está se referindo a anjos. E quando João descreve águas, ele está se referindo a nações. Tá? Muitas vezes João vai usar o simbolismo para trazer na realidade daquele povo. Tá? Às vezes o povo precisava de um trecho, de uma transcrição simbólica, para que eles pudessem trazer a sua realidade. Então João usava muito aspectos que existiam na época dele para tentar explicar o que ele estava vendo. Amém? Parábola. O que seria uma parábola? Sugere a ideia de proximidade entre duas coisas com o propósito de compará-las para determinar sua semelhança ou diferença. Por exemplo, os Cavaleiros do Apocalipse e a Meretriz, que nós vamos entrar aqui em outros estudos com mais profundidade. Mas a parábola, ela é isso. Ela traz a realidade de algo. Jesus usava muito parábolas, Jesus usava muito esse termo, tá? Ele trazia a realidade de algo que aconteceu para transmitir uma verdade espiritual. Amém? E o paralelismo é uma interpretação dada em alguns aspectos quando se traça um paralelo com outras passagens do Antigo ou do Novo Testamento. Em diversas vezes no Apocalipse nós vamos fazer isso, tá? Para nós compreendermos. O paralelismo muitas vezes é cumprimento de promessas ou de profecias dadas aos profetas no Antigo Testamento. Tá? Se nós fôssemos estudar aqui a vinda do Messias, nós iríamos traçar muitos paralelos com a vinda do Messias, com as profecias do Antigo Testamento. Tá? É você trazer à memória as promessas de Deus para algo que está se cumprindo hoje. Você faz um paralelo. Opa, Jesus disse, o profeta disse isso lá atrás e está se cumprindo em Cristo hoje, como nós estamos lendo no Novo Testamento. Traçamos um paralelo e determinamos uma verdade. Amém? Por exemplo, selos e trombetas, as cartas das igrejas. Nós podemos traçar um paralelo, os selos em Mateus 24 a 21, os selos e trombetas com a queda de Jericó, as cartas das igrejas, parábolas de Jesus. Tá? Bom, essa aula aqui é uma introdução do livro do Apocalipse. Tá? Mas durante os estudos nós vamos começar a entrar em selos, nós vamos entrar em trombetas, nós vamos entrar nas cartas das igrejas, Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Pérgamo e por aí vai. E nós vamos compreender melhor essas questões. Tá bom? É normal que de imediato surjam algumas dúvidas, mas essas dúvidas vão ser sendo tiradas durante as aulas. Amém? Bom, então essas são as primeiras considerações. Nós respondemos aquelas duas perguntas: por que é importante estudarmos e compreendermos o livro do Apocalipse, para nós determinarmos e sabermos o nosso fim, a fim da nossa jornada, tanto para aqueles que aceitam a Cristo, quanto para aqueles que não aceitam. Até mesmo quando nós pregarmos a palavra, a sede de pregar o evangelho fica muito maior, porque nós sabemos que se aquela pessoa não aceitar a Cristo, o Apocalipse revela o que espera ela. E também o que a pessoa está perdendo em não aceitar a Cristo, porque o Apocalipse declara vitórias grandiosas para aqueles que vencerem. Amém? Então, João apresenta o livro e os dados essenciais para essa profecia ser considerada e compreendida. Tá bom? Então, Apocalipse 1 tem 19 versículos, ou 20, tá? Eu não lembro agora, mas não vai fugir disso. E eu vou dividir essas duas aulas nesses sete pontos: o título, o autor, os leitores, a dedicatória, o tema, a ocasião e o esboço. Bom, essa aula vai ter duas partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 eu vou dar para vocês até uma metade desses itens, e para a segunda aula fica a outra metade. Amém? Compreendendo o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Vamos lá. Então, Apocalipse 1, parte A do versículo 1. O termo grego apocalipsis dá origem à palavra apocalipse. Significa simplesmente descobrir, revelar, tornar manifesto. É isso que a palavra apocalipse revela. A palavra grega apocalipse, ela significa descobrir, revelar e tornar manifesto, tornar algo explícito. Amém? Ou seja, Deus revela seus planos e propósitos para a igreja. Quando Daniel terminou de escrever a sua profecia, ele recebeu a seguinte instrução. Você vê lá em Daniel 12:4.
encerra, fecha, tá? Não abra as palavras e sela o livro. Mas João foi instruído a fazer exatamente ao contrário. Não seres as palavras da profecia deste livro. Você encontra Apocalipse 22:10. Essa encerra ou esse fechar as palavras que está em Daniel 12:4, não é que Daniel não tinha que escrever ou não tinha que revelar nada. Não. Muitas coisas que Daniel estava vendo naquela época não era compreendida e não foi compreendida por Daniel. Tá? Por quê? Porque ainda não tinha chegado o tempo do profeta compreender aquilo. Até em um certo momento, o profeta Daniel, ele falando com Deus, falando com o anjo fala assim para ele, Daniel, não se preocupe, encerra, fecha as palavras, porque isso que você viu, isso que você está escrevendo, vai acontecer daqui a muitos dias, no final dos tempos. Então não era para Daniel compreender ainda, porque ainda não havia chegado o período do fim dos tempos. Nós vamos ver aqui durante os estudos que esse período, o fim dos tempos, começa em Pentecostes, começa no início da igreja. Ali começam os últimos dias. Então quando começam os últimos dias, Apocalipse foi escrito nos últimos dias, quando Jesus já havia ascendido aos céus. Tá? Pentecostes já tinha acontecido. Então o livro do Apocalipse é um livro aberto, revelado, tá? Tornado manifesto. Por isso que o livro do Apocalipse tem esse nome. Porque ele foi escrito num período em que para Daniel tinha coisas obscuras ou coisas incompreensíveis, porque era um tempo ainda, não era o tempo ainda de ser revelado. Mas na época de João isso já se tornou diferente. Tornou-se o tempo de ser revelado, inclusive o que era mistério para Daniel se tornou agora manifesto para João e para a igreja. Amém? Então, essa pergunta, por que isso acontece, eu acabei de explicar para vocês, pelo simples fato de nós estarmos vivendo os últimos dias. Daniel não vivia os últimos dias, João já vivia os últimos dias. Amém? Segundo, o livro do Apocalipse é, em primeiro lugar, a revelação de Jesus Cristo e não a revelação de acontecimentos futuros. Tá? Jesus é o tema principal, ele é o tema central do livro do Apocalipse. E os acontecimentos são consequências. Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem conhecer e estudar ou ler o livro do Apocalipse para descobrir os eventos que estão escritos ali. Às vezes a curiosidade da pessoa de como a terra vai ser destruída, de como o anticristo vai ser destruído, isto ou aquilo, os eventos das duas testemunhas, e aí por aí vai. E é isso que acaba aguçando a curiosidade das pessoas. Mas o livro do Apocalipse, em primeiro lugar, não é isso, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o noivo, o cordeiro, aquele que voltará, aquele que arrebatará a sua igreja, aquele que está voltando, aquele que terá umas bodas com a sua igreja. Ele é o tema central do livro do Apocalipse, principalmente para mostrar a vitória que ele conquistou na cruz e que hoje ele reina acima de tudo. Ele é aquele que está na sala do trono nos céus, governando e reinando toda a terra. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Esse é o tema central do livro do Apocalipse. Então, abrirmos o Apocalipse, Jesus Cristo é o tema central. É o principal tema a ser estudado. As outras coisas são consequências. Amém? Então, Apocalipse, se nós fazer um panorama de todo o livro, nós vamos fazer o seguinte panorama. Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3, Cristo ele é apresentado como rei e sacerdote exaltado, ministrando às igrejas. Em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, Cristo é apresentado no céu como o Cordeiro glorificado de Deus, reinando no trono. Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18, Cristo ele é o juiz de toda a terra. E lá em Apocalipse 19, ele volta à terra como o Rei dos Reis, vitorioso. Amém? Então perceba que em todas as sessões do Apocalipse, nós dividimos desta maneira, nós vamos encontrar Cristo no centro do tema. Amém? Então o livro encerra com o noivo, que é Cristo conduzindo a sua noiva, que é a igreja, à cidade celestial. Então do início ao final do livro, Cristo é o tema predominante. Bom, esse é o título do Apocalipse. Então eu expliquei para vocês o porquê que esse livro se chama dessa maneira.
Simplesmente pelo fato de nós estarmos vivendo os últimos dias, um livro se torna manifesto, revelado, diferente de Daniel. Amém? Bom, vamos falar então sobre o autor do livro, o apóstolo João. Apocalipse de capítulo 1, de 1b, versículo 2, 4 e 9. Tá? João escreveu o Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Tito Flávio Domiciano. Imperador terrível, aliás. Domiciano foi um intenso perseguidor da igreja, pois a igreja não aderiu ao seu édito. Muito provavelmente João foi parar em Patmos por ordem deste imperador. Então João estava em Patmos, ele estava vivendo num período de intensa perseguição. Flávio Domiciano era um intenso perseguidor do cristianismo, e João, como apóstolo direto do Messias, estava preso nesta ilha chamada Patmos, lá na Grécia. Tá? Então, se você colocar no mapa, você vê ali esse ponto vermelho, esse retângulo vermelho, você vê a aproximação mais ou menos de Patmos. Muito próximo da Ásia Menor, é uma ilha grega, muito próximo das 7 igrejas. Tá? Uma ampliação. Olhe como Patmos está muito perto de Esmirna, por exemplo, ali, da região das 7 igrejas. Nós vamos ver aqui nos estudos das igrejas que as 7 igrejas estão localizadas aí nessa região à direita desse ponto vermelho, tá? Onde está ali Aquirizar, onde está ali Esmirna, tá? Ali, essa região nós chamamos de Ásia Menor, tá bom? E foi nessa região que João escreve as 7 igrejas. De que maneira o Senhor transmitiu o conteúdo a João? Primeiro, Deus Pai deu a revelação ao Deus Filho, que por sua vez compartilhou com o seu servo João usando o seu anjo. O anjo é um instrumento, como intermediário. Em algumas ocasiões é o próprio Cristo que transmite informações, outras vezes é um ancião, com frequência é um anjo, e há momentos que há uma voz do céu fala o que fazer. Tá? Aqui são os 5 pontos que eu coloquei de como a mensagem era transmitida para João. Durante os estudos vão ficar claro quando que vai ser o anjo, quando vem o ancião, quando é Deus que está falando. Tá? Isso vai ficar claro durante os estudos. Então, mas por mais variados que tenham sido os meios de comunicação, o livro foi transmitido por Deus a João e inteiramente inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, o autor do livro do Apocalipse, resumidamente, é isso. É João, que estava preso em Patmos, e quando ele estava durante a sua prisão em Patmos, ele recebe a revelação de Jesus Cristo e escreve. Amém? Originalmente, o livro foi enviado às 7 igrejas reais da Ásia Menor. Elas eram reais, estavam funcionando simultaneamente, as 7 igrejas. Entretanto, o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja de Cristo, inclusive para mim, inclusive para você, tá bom? E nós precisamos entender o seguinte: João não enviou este livro de profecias às congregações ou às igrejas a fim de satisfazer simplesmente a curiosidade de seus membros acerca do futuro. Não foi esse o objetivo de João, tá? Que nem eu falei aqui, o tema central é Cristo, não é os acontecimentos. Tá? Tinha coisas mais profundas que João, que as igrejas tinham que analisar quando recebesse a revelação de João. Tá? A igreja ela precisava de encorajamento, força e esperança para suportar as aflições. O cristianismo era uma religião muito nova. Os ensinamentos de Cristo estavam começando a ser propagados. Tá? A igreja tinha não tinha nem 100 anos de idade ainda. Era uma congregação nova, eram pessoas que ainda estavam batalhando para que o Evangelho de Cristo alcançasse fronteiras. Então era normal que muitos opositores viessem e quisessem parar o cristianismo, porque eram palavras de vida, palavras fortes, os ensinamentos de Jesus impactavam as vidas, tá? E isso incomodava muita gente. Então as igrejas passavam por intensa perseguição, tá? Se você for analisar todos os apóstolos direto de Jesus Cristo, João, Pedro, Paulo, que não foi direto, mas também foi depois, posteriormente, tá? Tomé, todos os discípulos sofreram mortes terríveis, foram perseguidos
Para você ter uma ideia, o único apóstolo que não foi morto por perseguição foi o próprio João, que teve morte natural, mas não porque ele não foi perseguido, mas porque Cristo, Deus, não permitiu que ele sofresse na mão, muitas vezes, do Império Romano, a ponto do Império matar ele. Mas ele sofreu na mão do Império, ele foi, muitas vezes, ali, sofreu castigos severos, tá? Sofreu na sua carne a perseguição do Império para com o cristianismo. E quando a igreja viu os seus líderes sofrendo, eles temiam também, porque a sentença era a mesma para eles. Então eles precisavam de encorajamento, força, esperança. Eles tinham que ter um motivo, eles tinham muitas vezes que ter uma força para continuar lutando, tá? Essa revelação de João ajudaria a examinar a própria vida e definir as áreas que precisavam de correções. Então, quando a igreja começa a receber essas profecias, eles precisavam entender quem é o Deus que eles estavam servindo. Quando nós vamos ver aqui nos estudos das igrejas, quando Cristo dá repreensão às igrejas, é para que eles melhorassem as suas atitudes, para que eles não se perdessem durante a sua trajetória. Então o livro do Apocalipse ele começa a ir de encontro aos seus leitores, mas não só da igreja daquela época, mas para nós hoje. Muitas vezes quando nós lemos o livro do Apocalipse, ele nos confronta de uma maneira, irmãos, que nós temos que analisar aquilo e mudar de vida, mudar as nossas atitudes. Porque Cristo muitas vezes ele é severo com as suas palavras, mas por amor a nós. Mas ele nos encoraja a mudar para que nós consigamos conquistar a vitória, o fim da nossa jornada. Amém? Então, a carta desse Apocalipse, a carta de João, essa revelação, foi dada às igrejas principalmente por esse intuito, e dada a nós também por esse intuito, para que nós podemos ter coragem, força, esperança e muitas vezes definir a nossa trajetória e corrigir aquilo que está nos desviando. Amém? Nenhum cristão deve estudar as profecias apenas para satisfazer a curiosidade. Quando Daniel e João receberam a revelação de Deus acerca do futuro, ambos, os dois, caíram como se estivessem mortos. Amém? Bom, essas são as questões dos leitores. Olhe como era importante a igreja ter recebido esta palavra, para impactar as vidas e para que eles não se perdessem no caminho. E quando a perseguição viesse contra eles, eles tivessem forças para continuar. Amém? Bom, a dedicatória. Antes de escrever a dedicatória, João lembrou seus leitores de que era Deus Trino que os havia salvo e que os guardaria ao enfrentarem o sofrimento das tribulações abrasadoras. Deus Pai, descrito como o Eterno, aquele que é, que era e que há de vir. O Deus Espírito Santo é visto em sua plenitude, pois não há 7 espíritos, mas somente um. Deus Filho ele é visto nas 3 facetas do seu ministério: profeta, sacerdote e rei. Profeta como fiel testemunha, sacerdote como primogênito dos mortos e rei como soberano dos reis da terra. Tá bom? Mas dessas 3 pessoas da Trindade, somente Jesus Cristo que João dedica esse livro em função do que Cristo fez pelo seu povo. Então a dedicatória direta aqui do capítulo 1 de Apocalipse é para o Deus Filho, é para o Senhor Jesus. Amém? Durante os estudos nós vamos ver aqui as facetas do Pai, do Espírito Santo, do Filho, com mais detalhes, tá? Porque Apocalipse vai citar muito a Trindade. Amém? O que Cristo fez ou faz pelo povo? Primeiro, ele nos ama. Você vê isso lá no Evangelho de João. Segundo, ele nos libertou dos pecados. Você vê isso lá nas epístolas de João. E ele nos constitui reino de sacerdotes. Nós encontramos essa afirmação no livro do Apocalipse. Tá bom? João foi que escreveu esses 5 livros aqui do Novo Testamento. O Evangelho de João, as 3 epístolas de João e o Apocalipse. Tá bom? Hoje Cristo, ele é rei e sacerdote como Melquisedeque. Você vê em Hebreus 7, e estamos assentados com ele no seu trono. Você vê isso lá em Efésios 2, de 1
a 10. Amém? Então, se você quiser entender melhor essa questão do profeta, do Jesus Cristo como profeta, como sacerdote, tá? Essa faceta de sacerdote, essa comparação com Melquisedeque, quem era Melquisedeque, tá? Leem depois o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não é um livro complicado de ser entendido, tá? É um livro gostoso de ser lido. Então leiam depois o livro de Hebreus todo e ali você vai compreender melhor esse lado de Jesus Cristo como sacerdote e tudo que ele cumpriu na cruz do Calvário. Amém? Deus Pai é chamado de Alfa e Ômega, mas esse nome também é aplicado ao Filho. Você encontra isso em Apocalipse 1:11, 22, 13. Trata-se de um forte argumento em favor da divindade de Cristo. O mesmo acontece com o título primeiro e último. Esse título primeiro e último você encontra lá em Isaías 41:4, Isaías 44:6, tá? Isaías 48:12 a 13. Você vai encontrar a respeito do título primeiro e último. Eu vou ler para vocês esses três capítulos de Isaías. Isaías 41:4 diz assim: Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu sou o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E, finalmente, Isaías 48, de 12 a 13, diz assim: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, a Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. E eu o chamei e aparecerão juntos. Então, você vê essa expressão no Antigo Testamento, primeiro e último, que era muito claro, se referia a Deus. E aqui em Apocalipse nós vemos Jesus Cristo, Cordeiro, também com esse título, primeiro e último. Então, se você ligar os dois pontos, Jesus Cristo, ele é Deus. Amém? Então, nós finalizamos o estudo de hoje com a dedicatória. Na segunda parte do nosso estudo, na segunda aula, nós vamos ver com detalhes a respeito do tema, a ocasião e o esboço do livro do Apocalipse. Amém? Amém, irmãos? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deus abençoe pela atenção. E se vocês tiverem dúvidas a respeito desses pontos que eu coloquei, o site da IBD está aberto 24 horas. Entrem quando vocês quiserem, perguntem o que vocês quiserem, sugiram o que vocês quiserem. Amém? Ali é um espaço para nós estudarmos a palavra juntos. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?